fazer uma oração para iniciarmos o culto? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia bom, Senhor, que tivemos, Senhor, com esse sol. Peço para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa aqui presente, Senhor. Quero te pedir por aqueles que não estão ouvindo, Senhor, para que o Senhor possa incomodá-los. Ou então, se for alguma dificuldade, Senhor, para que o Senhor possa ajudá-los, Senhor, para que eles possam voltar para a tua casa, Deus. Fique conosco nesse dia. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos pegar nossos boletins. Vamos ler o texto aqui. Moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Salmos 148, 12 e 13. Colocar em pé para esse primeiro hino. Desculpem, viu? Vamos na segunda aqui. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. O Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus. Venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contar, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a teu reino.
Vamos orar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante de Deus, as vidas por quem temos intercedido também. Vamos colocar diante do Senhor, esperando que todos sejam alcançados pelo amor de Deus. Muitas vidas que nós temos pedido ao Senhor, elas têm sido abençoadas e nós temos visto as bênçãos de Deus. Então, ficamos muito contentes que podemos esperar no Senhor. Então, hoje de manhã, quando eu vejo o irmão Paulo quase recuperado, irmão Walter aqui com a gente de novo, traz uma alegria, né? Que bom, Deus é muito bom, cuidou das vidas. Nós vamos continuar orando para que todos continuem sendo abençoados. Oremos. Senhor, o Senhor conhece cada coração, cada uma das pessoas que amamos muito, fazem parte da nossa família, da nossa igreja. O Senhor conhece as vidas, sabe das dificuldades que cada um tem vivido. Sabe também, ó Deus, que temos esperado no Senhor, temos confiado em Ti, temos orado, intercedido, temos colocado as vidas. E o Senhor conhece aqueles que são importantes para nós e temos essa convicção de que são ainda mais importantes para o Senhor. Que o Senhor fez, está fazendo e fará muito mais do que nós poderíamos fazer. O Senhor tem um plano não só neste tempo, mas tem um plano para toda a eternidade, para estas vidas. Portanto, Deus, quando oramos, confiamos ao Senhor cada uma delas, pedindo que Teu amor alcance. Há muitos nomes, alguns vão se recuperando, outros vão ficando com dificuldades, e as nossas listas vão mudando de pedidos para agradecimentos, e o Senhor tem ouvido as nossas orações e queremos agradecer ao Senhor por isso. O Senhor tem cuidado de questões que são naturais da nossa vida, que precisamos: saúde, emprego, as emoções, os relacionamentos, dificuldades que aparecem, mas em tudo o Senhor tem cuidado. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Eu quero pedir então a Deus, alcança cada uma das vidas que busca o Senhor neste momento, seja aqui na igreja, seja pela internet. Alguns irmãos não puderam estar hoje de manhã conosco, e eu quero pedir, cuida destas vidas, ó Senhor. Alcança-os onde estiverem, com o Teu poder, com o Teu amor. Traga restauração, traga, ó Deus, a Tua comunhão, o Teu aconchego, o Teu abraço, o Teu suporte, o Teu amparo para cada uma destas vidas. E sintam-se consolados, aliviados, esperançosos. E que o Senhor continue trabalhando em cada um de nós, como igreja, para manter as nossas vidas unidas diante do Senhor, fortalecidas em Ti. Nós confiamos no Senhor. E esses nomes que estão nas nossas listas, sejam listas escritas, sejam listas na nossa mente, no nosso coração, recebe-as todas, ó Deus, apresentamos diante do Senhor. Confiamos em Ti e estamos esperançosos daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó esperança nossa. Te agradecemos, ó Senhor, nosso Pai, aquele que cuida, que ama, que protege, que está perto, sustentador e provedor. O Senhor é o nosso Deus, amado e querido. Confiamos ao Senhor as nossas vidas e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Quero só aproveitar para falar do sábado que vem. Nós teremos uma programação especial no sábado que vem. Essa programação é da Junta de Missões Nacionais. Eles pediram a nossa igreja emprestada para fazer este programa da Junta. Então, os missionários da Junta de Missões que estarão por aqui, na capital, eles vão vir aqui para a nossa igreja e vão participar desse programa. Como é um evento da Junta, inclusive o pastor Fernando Brandão também estará aqui participando, e a Junta promoverá então este encontro dos missionários da Junta de Missões Nacionais aqui na nossa igreja, para fazer a abertura da campanha de missões. Então farão aqui. E aí eu preciso que a gente possa recebê-los bem. Eu quero pedir para os irmãos participarem no sábado que vem, com esforço, com alguma dedicação. Não é muito comum da nossa igreja as atividades no sábado à noite, mais dos jovens, mas eu quero pedir a todos os irmãos que puderem, façam um esforço para estarmos juntos aqui com eles, recebendo missionários, ouvindo os testemunhos, a mensagem, a presença deles aqui com a gente vai ser muito importante. Eu quero contar com cada um dos irmãos. É um privilégio para a gente, né? Recebê-los. E no trabalho que eles fazem, orar por eles.
E eu fiquei muito contente ontem, na sexta-feira, estive lá em Sumaré, no acampamento dos promotores de missões. Fui convidado para falar lá com eles, trazer a mensagem de Deus. Foi um tempo muito bom, foi muito agradável estar com eles. E a Ruth apresenta sempre a nossa igreja como uma igreja que participa, que ama missões. Então vamos continuar deixando essa marca tão boa para cada um dos corações dos nossos missionários. Nós os amamos, nos importamos e estamos felizes com o trabalho deles. Então sábado que vem, 19 horas, nessa programação, conto com a presença de todos os irmãos. Das dízimos e ofertas com o hino 244 do HCC. E logo após o hino, gostaria de chamar o Vinícius para fazer uma oração de agradecimento. Trazer a casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor, consagrai-vos como bons mordomos, desfrutando as divinas promessas. Sim, confiantes, dedicai-vos ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor. O Senhor me ampara, pelo seu amor então prossigo. Confiantes, dedicai-vos ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Dediquei a minha vida, todos os talentos sempre bens, todas bênçãos ele me sustenta. Ele achei perdão e paz perenes, sim, louvai-o. Confiantes, dedicai-vos ao Senhor, que grandes bênçãos sobre vós derramará. Oremos, irmãos. Senhor Deus Pai, quero agradecer, Senhor, por mais um domingo, Pai, por estarmos todos reunidos, Senhor, perante a Tua glória. Peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, dê sabedoria para que nós possamos usar esse dinheiro com sabedoria, Senhor, que sirva para a Tua obra, Pai, que tudo que o Senhor planejou para esse dinheiro, Senhor, seja realizado, Pai. Que tudo que o Senhor planejou para essa igreja, Senhor, seja realizado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Para que os irmãos se levantem e se cumprimentem para o momento de louvor. Louvemos sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor.
pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Que Deus ele possa reinar também sobre o nosso pensar e falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. E é sobre o friozinho então que nós acabamos de cantar, sobre o sol, sobre o pôr do sol. A cada manhã, quando a gente se deita, Deus, Ele é Deus. E quando vivemos em santidade, quando falamos muito em santidade na casa de Deus, santidade nada mais é do que a gente viver da forma como Deus quer que a gente viva, ou seja, de uma forma separada para Ele. E esse próximo cântico tem como título Amigo de Deus. E não sei você, às vezes se você tem um amigo que não é de São Paulo, você passa um tempo junto dele, você viaja, você acaba pegando os trejeitos, né? Você começa a falar igual, dá a mesma risada. Para quem vai para o Nordeste, são os oxis da vida. Eu, por exemplo, quando passei férias na Bahia, voltei arretado. Então você fica lá, você pega o trejeito, não tem jeito. E quando andamos próximos de Deus, nós também pegamos os trejeitos de Deus, ou seja, a forma como Ele quer que a gente vive, de uma forma santa, separada para Ele. Que isso possa ser verdade para a gente também. Louvemos. Lá. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração.
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, declare isso, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Pai, louvamos o teu santo nome. Te agradecemos porque podemos contar com a amizade mais verdadeira de todas, que é a tua, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela manhã que temos, linda, Pai, o amanhecer que podemos sentir, tanto o quentinho do sol, Pai, como o friozinho. Ó Deus, tudo é provisão tua, Pai. Te agradecemos pela chuva que tivemos também durante esta semana. Precisávamos tanto, ó Deus. O Senhor ainda assim é provedor, ó Pai. Agradecemos a Ti porque Tua palavra nos ensina a descansarmos em Ti, ó Pai, a dependermos do Teu amor, da Tua mão. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Apesar dos pesares, Senhor, que são os nossos pecados, ó Pai, apesar de muitas vezes nos distanciarmos de Ti, o Senhor sempre está perto. Louvado seja, ó Deus, é um culto que nós prestamos a Ti esta manhã e durante todo o dia de hoje, ó Deus. Fica conosco, Pai, aceita a nossa vida como sacrifício em primeiro lugar. Louvado seja o Seu santo nome, Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Às vezes a gente faz alguns pedidos para Deus e às vezes a gente acha que Deus demora. E eu posso dizer que não, que Ele é muito rápido. E a resposta dele é rápida. É que às vezes a gente não aceita o não que Deus nos dá, não é verdade? Mas Deus é muito rápido. Semana passada, acho que eu compartilhei até, acho que foi com o irmão Paulo Slovenko, que eu estava passando algumas dificuldades no meu trabalho. Estou rouca. E que eu iria conversar com o meu chefe na segunda-feira, né, para tentar ajustar ali alguns limites. E foi onde eu consegui, na segunda-feira, conversar com o meu chefe, e eu coloquei para Deus da seguinte forma: Senhor, dessa maneira como está, não estou conseguindo nem mesmo me dedicar um pouco mais de tempo para o Senhor no meu dia a dia. Sempre aquele tempinho que sobrava ou aquele tempinho muito rápido, né? E eu realmente gostaria de me dedicar um pouco mais para Deus, ler mais a Sua palavra, entender um pouquinho mais alguns aspectos que às vezes numa leitura rápida a gente não consegue, e se dedicar um pouquinho mais. E foi tão interessante que eu até coloquei para Deus, falei: Deus, então eu gostaria de ter esse tempo a mais, né? Quando eu pedi para o meu chefe.
Porque eu tendo esse tempo, eu poderia me dedicar a outras coisas, e inclusive mais no Senhor também. E que daí eu poderia assumir algumas responsabilidades que eu não estava podendo. Então, que eu queria me colocar à disposição deles. Isso foi assim, na segunda-feira de manhã eu falei com o meu chefe. Terça-feira de manhã eu tive aquele momento mais assim, gostoso assim com Deus. E eu falei, então, Senhor, agora eu quero me dedicar mais para o Senhor. Estou pronto para o que o Senhor precisar. E no mesmo dia me veio o convite de falar domingo de manhã. Então, irmãos, Deus é muito rápido. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente coloca para Deus, que Deus ele aproveita. Se a gente se dispor, ele aproveita. Então, gostaria então de orar mais uma vez nesse momento, né? Tenho orado todos esses dias e a respeito dessa mensagem, mas eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, ok? Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada porque o Senhor cuida das nossas vidas em todos os detalhes. Ainda que para a gente, ó Deus, pareça que tudo não esteja funcionando, que pode, de repente, ter algum irmão aqui que possa pensar que está tudo dando errado, ó Deus, mas a verdade é que o Senhor cuida de nós, ó Deus, até mesmo nos problemas nós enxergamos a Tua mão, porque é através dos problemas que nós crescemos, que nós nos achegamos às vezes ao Senhor, muitas vezes que crescemos, ó Deus, em Ti, mediante aos problemas, ó Pai. Então, nós queremos agradecer a Tua presença, agradecer a oportunidade de estarmos juntos essa manhã e podemos, assim, compartilhar, ó Deus, um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Então, eu quero pedir ao Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, usa o meu coração para a edificação da minha vida e da Tua igreja também, ó Deus, na simplicidade que é, ó Deus, mas de forma especial, como só o Senhor pode fazer, ó Pai. Então, peço ao Senhor que o Senhor esteja conosco, continue conosco, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O estudo que eu quero compartilhar com os irmãos, assim, não tem nada de novidade. Na verdade, tudo já está revelado. Mas, assim, é aquilo que Deus colocou no meu coração nessa semana para poder falar. E foi assim, semana passada nós estávamos aconselhando um casal que estava em crise. Na verdade, não o casal, mais especificamente a moça. E eles estavam em crise e, enfim, a gente estava dando uma força. E aí, na segunda-feira, ela me mandou um WhatsApp dizendo que eles decidiram continuar caminhando juntos. E aí, no momento, me veio, né, a palavra de Ageu falando, que bom, ficamos felizes. Espero que vocês consigam colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês e que a glória desse segundo momento seja maior do que o primeiro. E essa fala que eu coloquei para ela ficou no meu coração durante essa semana, né? E aí, eu lendo o livro de Ageu, eu consegui, assim, levantar alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas antes da gente ler Ageu, eu gostaria, assim, só de recapitular com os irmãos o que antecedeu essa profecia de Ageu, né? Então, o povo, sendo liberto lá do Egito, conquistou a terra prometida de Jerusalém, até que, né, o rei Nabucodonosor foi lá e apoderou-se de Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia. Não só o povo, mas tirou todos os utensílios, né, do templo, de ouro, de prata, destruiu o templo e levou para a Babilônia, tornou ali, ficaram escravizados e viveram ali no exílio uns 70 anos. Né? Até que o rei Ciro, né, vencendo ali, conquistando alguns lugares, também conquistou ali aquele lugar da Babilônia. Só que o rei Ciro ele tinha uma forma meio peculiar de governar. Então, ele permitia que cada grupo mantivesse as suas culturas, cultuassem os seus deuses da forma deles, não tinha que ser exatamente da maneira dele. Então, ele respeitou isso no povo, inclusive no povo de Israel. Até que em 539 a.C., ele fez um decreto libertando o povo de Israel para que pudessem retornar para Jerusalém
E nesse decreto ele colocou que era para eles retornarem, para eles reconstruírem o templo e mais ainda, né? No decreto, segundo alguns estudos, no próprio decreto ele colocou que ele mesmo ajudaria economicamente para que esse templo fosse reconstruído, tá? Então, agora voltando em Ageu, então o povo ficou de voltar, né? E voltaram realmente para Jerusalém. Passaram cerca mais ou menos de 19 anos, porque esse decreto foi em 539 antes de Cristo, até que Deus usou a vida de Ageu para falar novamente com esse povo em 520. Então a gente vê que tem um espaço aí de 19 anos mais ou menos entre a volta do povo e realmente Deus usar a vida de Ageu. Então eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Ageu e nós vamos ler no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 e o 2 até o versículo 9. Como são livros curtinhos, dá para a gente ler. No segundo ano do... Ok, irmãos? No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam um novo templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove os campos, não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Nesse 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, com o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué.
Coragem, toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito. O meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo, pois é isso que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim enchei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Aqui não tem muito segredo, né? Não tem muito enigma. A palavra de Deus está tão clara, né? Então, assim, nem precisa ser um grande teólogo para falar a respeito desses pontos que eu vou colocar. Mas, às vezes, a gente tem realmente estudado coisas muito significantes dentro da igreja. Eu até falei para Deus, que responsabilidade de falar lá na igreja, né? Porque realmente Deus tem usado muito esse lugar para falar com a igreja através da palavra dele. Então, assim, isso aqui parece ser muito simples, mas foi a forma como Deus colocou no meu coração. Então, eu gostaria de passar para a igreja nessa simplicidade de Deus, mas eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem com o coração aberto para receber essa simplicidade, porque às vezes a gente fica tanto tempo na igreja, né? E às vezes a gente fica conhecendo outras coisas, e às vezes aquilo que é básico de um cristão, o básico que realmente nos torna diferentes do mundo, às vezes a gente acaba, como disse o Leandro, né? A gente acaba convivendo, acaba pegando o trejeito. Então a gente às vezes pode pegar o trejeito do mundo e esquecendo daquilo que é básico, tá? Então, assim, eu dividi esse estudo em 4 pontos. Os erros que o povo na época cometeram, as consequências desses erros, né? Porque eles tinham as consequências. O conserto, né, o que fazer de certo, e o benefício de ter consertado isso, né? Então, assim, o primeiro erro que a gente pode avaliar do povo, e que a própria Bíblia coloca dessa forma, que são as prioridades erradas. O povo de Israel estava trocando as prioridades. Quando eles chegaram lá, que eles foram libertos da Babilônia, segundo os estudos, por um tempo assim de uns 3 anos, eles tentaram reconstruir o templo novamente. Só que eles se desanimaram e acabaram não terminando. Então, eles acabaram correndo atrás daquilo que era importante para eles. Então, eles cuidaram das casas deles, da cidade. E a gente pode até assim imaginar, quando eles saíram de Jerusalém, eu acho assim, fica com aquela esperança, né? Eu quero voltar para minha terra, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar. Só que o que aconteceu? Quando eles voltaram, na verdade, eles não encontraram aquela Jerusalém que eles deixaram. Eles encontraram ruínas. Eles encontraram algo totalmente fora daquilo que era para eles, né? O templo estava destruído, as casas estavam destruídas, né? Então, mesmo com uma certa pequena vontade de reconstruir o templo, eles não conseguiram. Passaram por vários problemas, não tiveram apoio de muita gente, e eles não reconstruíram o templo e acabaram dando prioridade para a vida deles, né? Construir as casas, construir a cidade, e acabaram deixando de lado aquilo que é mais importante. Então, a gente consegue enxergar bem isso. Eles trocaram a prioridade. Então, esse foi o primeiro erro deles. O segundo erro que a gente pode imaginar foi a desobediência. Por quê? Porque trocando as prioridades, eles acabaram desobedecendo Deus. E no conceito de pecado que a gente entende, o pecado o que ele é? É a desobediência, não é? Então, eles desobedeceram. Então, a gente pode fazer esse levantamento aí que o povo na época teve como erro, que seriam as prioridades erradas e a desobediência.
quais as consequências, né, que eles tiveram mediante a esses erros que eles estavam tendo, né? Uma das coisas que eles tiveram é que eles trabalhavam e não obtinham o retorno que eles esperavam e até mesmo às vezes que eles precisavam. Por quê? Porque quando a gente troca as prioridades, quando a gente coloca coisas que realmente não são importantes na frente daquilo que realmente é importante, nós não somos abençoados. Então, houve essa consequência. Então, eles trabalhavam e não conseguiam obter esse retorno, né? A segunda consequência é o desânimo. Eles se desanimaram e ficaram cansados. Então, é uma consequência. Por quê? Porque você trabalha tanto, se esforça, e faz, e acontece, e não obtém retorno, às vezes a gente acaba cansando, né? Quantas vezes nas nossas vidas a gente acaba não fazendo isso? Então, a gente troca, é uma consequência em cadeia, né? Porque a gente trocou a prioridade, a gente não obedeceu, então a gente acaba trabalhando muito para poder ter o retorno que a gente espera, e, na verdade, a gente acaba não conseguindo. Porque a gente não consegue, a gente acaba se cansando. Então, isso é muito forte, ficou muito forte dentro do meu coração. Aí, o que acontece? E se a gente trouxer isso para a nossa igreja, para nós, assim, como corpo de Cristo, a gente precisa entender, assim, que nós somos um corpo de Cristo. Isso está na palavra de Deus, não é? Então, assim, quando nós estamos sofrendo com uma unha encravada no pé, eu não sei quantos de vocês já sofreram isso, mas dói demais, o corpo inteiro padece. Quando a gente está com uma dor de cabeça, meu Deus do céu, a gente só quer ficar na cama de luz apagada, os olhos fechados. Onde que está doendo? Não é na cabeça? Mas o resto do corpo sofre, né? Então, como igreja, a gente fica pensando assim, que Deus fala assim, a gente precisa considerar. A palavra de Deus, ele sempre fala assim, a gente precisa considerar. Considera o que vocês têm feito, né? Então, muitas vezes, agora como liderança da igreja, como líder de departamento, de ministério, às vezes a gente faz, e chega uma hora que às vezes a gente tem vontade de desistir, né? Porque a gente não está conseguindo. Mas vamos falar, falando como corpo de Cristo, você já parou para pensar que às vezes você tem colocado prioridades na sua vida pessoal, que não tem sido Deus na vida de vocês, e que isso pode estar refletindo também na igreja? Pode não, com certeza. Nós somos um corpo. Então, para que a gente caminhe como igreja, para que Deus realmente nos abençoe, nós precisamos, cada célula, né? Não quero vincular aquela célula, mas nós somos uma célula de um corpo de Cristo. Então, será que cada um de nós estamos trabalhando pela prioridade, como disse até as palavras do Leandro, pela santificação, que santificação é a gente ter uma vida de acordo com o que Deus espera que a gente tenha, né? Então, será que a gente, como pessoa, né, a gente tem trabalhado por isso? Aí a gente consegue avaliar, né? Então, eu gostaria de levantar isso nos irmãos. Então, a correção, agora falando da correção, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos considerar os nossos erros. Nós precisamos fazer um levantamento da nossa vida, considerar o que a gente tem feito, como a gente tem agido. Hoje, os jovens, muitas vezes motivados até por nós, pais, porque a gente quer que eles tenham sucesso, a gente quer que eles brilhem, não é? A gente, como pai e mãe, a gente quer que eles, né, cresçam. Mas muitas vezes a gente, como pai e mãe, a gente não consegue fazer com que eles avaliem a vida deles.
Então, eu gostaria de tentar colocar isso para a igreja de forma que a gente precisa pensar nessa parte da correção. Então, em primeiro lugar, a gente precisa considerar os caminhos que nós temos traçado, onde nós temos andado, o que a gente tem priorizado, o que a gente tem pensado, né? Então, a gente precisa avaliar, vamos fazer uma avaliação. Porque às vezes a gente está dentro da igreja há tanto tempo que a gente acaba se tornando religiosos e não necessariamente verdadeiramente cristãos, entende? Então, vamos avaliar como tem estado a nossa vida. O que a gente tem priorizado, né? Porque é o segundo ponto da correção, priorizar Deus. E às vezes a gente, com essa coisa de que a gente quer ter sucesso, quer ter dinheiro, quer ter conforto, a gente acaba correndo atrás, em primeiro lugar, do trabalho, dos estudos. Veja bem, vocês precisam fazer isso, porque a nossa vida aqui pede isso. O mercado de trabalho realmente está cada vez mais competitivo. Isso é uma realidade. Então, a gente precisa sim incentivar os nossos filhos, vocês jovens, precisam sim estudar. Só que isso não tem que estar em primeiro lugar no coração de vocês. Então, se a gente fizer uma simbologia aí da reconstrução do templo e como está o seu relacionamento com Deus, será que você não precisa primeiro reconstruir esse relacionamento com Deus? Será que a ordem não está trocada? Será que nós, como pais mais maduros, até querendo pagar as contas de casa, querendo dar o melhor para os nossos filhos, também será que a gente não tem priorizado, trocado a ordem, né? Corrido mais atrás das nossas coisas do que atrás das coisas de Deus, né? E eu não estou falando de atividade não, irmãos, porque assim, graças a Deus a nossa igreja é uma igreja ativa, os irmãos trabalham, né? Eu estou falando de relacionamento com Deus, estou falando de santidade. Então, eu acho que a gente precisa considerar. Vamos ver aqui no capítulo 2, os versículos 14 e 15. Que até a gente não leu, mas gostaria de colocar aqui que ele fala assim: então Ageu disse, o Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus são impuros todo o povo desse país, tudo o que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. O Senhor Deus diz, pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a construção do templo. Fica para mim alguns aspectos nessa questão de priorizar Deus. Priorizar Deus, irmãos, é abrir mão daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais confortável, daquilo que é mais barato, entendeu? Para a gente fazer o que é verdadeiro. E para a gente, como cristãos, às vezes a gente tem burlado até as leis dos homens aqui, para a gente ganhar, para a gente se dar bem. Detalhes simples, como, por exemplo, pagar para tirar uma carta de motorista. Eu, particularmente, acho que como cristão nós estamos errados, porque a gente está apoiando aquilo que está errado, né? Então, nós estamos priorizando o que é mais importante, tirar a carta ou colocar Deus em primeiro lugar. Porque aquele que coloca Deus em primeiro lugar jamais pagaria uma carta para tirar uma carta, entendeu? Tem gente que coloca uma válvulazinha. Ai, gente, eu não entendo, tá bom? Se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas eu já ouvi pessoas falarem que colocam uma válvulazinha, alguma coisa, por exemplo, na passagem de água, ali no registro, onde não se registra a quantidade real de água. Alguém já ouviu falar sobre isso? Existe isso, não existe? Então, assim, eu já ouvi, e se eu não me engano, eu ouvi da boca de cristão falando isso. Então, assim, gente, a gente precisa tomar cuidado para a gente acaba priorizando mais a coisa do que Deus. Você está se preocupando com a sua vida, mas na verdade você está dando um tiro no seu próprio pé, porque dessa forma Deus não vai te abençoar. Porque se você fizer o correto, se você fizer aquilo que dá mais trabalho, aquilo que é mais difícil, mas você fizer o mais correto, você vai estar dando testemunho de Cristo. Cristo, Ele é capaz de te abençoar, com certeza.
Se você, mas desse jeito eu não vou conseguir. Vai. Ore a Deus. Vai. Porque você vai estar fazendo aquilo que é certo. Então, isso é priorizar Deus. Então, falando como cristãos, será que como cristãos a gente tem priorizado Deus na nossa vida? Nesses detalhes pequenos que às vezes nos passam desapercebidos e a gente acaba achando que é comum, todo mundo faz, né? E a gente acaba se deixando levar por isso. Então, e o terceiro, primeiro ponto da correção, considerar os erros. Segundo, priorizar Deus. E o terceiro, obedecer com temor. Por quê? Porque às vezes o Espírito Santo de Deus, ele até fala, isso daí não é legal não, isso daí não está certo não. Mas tá bom, todo mundo faz. Uma coisa é a gente considerar, considerei, está errado. E a outra coisa é tomar a decisão de obedecer, né? Então, o povo, quando Deus mandou, né, aquela mensagem através de Ageu, ali diz que o povo obedeceu e temeu ao Senhor, né? Essa é uma outra coisa que a gente precisa buscar, que a gente precisa obedecer entendendo o poder de Deus. Às vezes a gente pega Deus e coloca Ele desse tamanhozinho, a ponto da gente ter que usar essas artimanhas para resolver o nosso problema do dia a dia, entendeu? Então a gente diminui Deus. E onde está Deus na sua vida, na minha vida e na nossa vida como igreja? Então a gente precisa temer a Deus, reconhecer Deus como Ele realmente é, Deus Todo-Poderoso, né? Então nós precisamos trabalhar por essa correção na nossa vida em particular e na nossa vida como igreja, tá? Os benefícios que o povo teve quando eles obedeceram e temeram, né? Além da presença de Deus, que Deus diz, eu estou com vocês, né? Em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 14, diz que Deus deu coragem e ânimo. Então, às vezes, a gente está correndo tanto atrás daquilo que é para a gente necessário, não sei o que tal, e a gente não consegue o retorno que a gente espera, a gente cansa e fica desanimado, certo? Então, a primeira coisa que Deus nos dá é coragem e ânimo. Você está desanimado? Está faltando coragem? Então, se você obedecer e temer ao Senhor, Deus vai renovar as suas forças. Deus vai trazer novamente a coragem, o ânimo de fazer o que é certo aos olhos de Deus, priorizando Deus e os seus conceitos na sua vida, tá? O segundo, ele vai dar, que diz lá no capítulo 2, versículos 6 e 7a, ele fala que vai dar o retorno satisfatório, né? Então, quando o povo resolveu fazer realmente aquilo que estava correto, realmente priorizar, colocar Deus e obedecer, né? Deus diz que Ele ia fazer com que os outros povos se rendessem e que toda a glória ia acontecer. Então, eles iam ter o retorno. Ele fala, trabalha, coragem, vai e trabalha. Com Deus em primeiro lugar, se nós colocarmos realmente Deus em primeiro lugar, a gente pode ter certeza que tudo que a gente fizer, nós vamos ser abençoados. Por quê? Porque nós estamos realmente colocando Deus em primeiro lugar. Tem aquele versículo que fala, buscai, né, a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então você vê, aqui a gente vê exatamente o que aconteceu. Quando eles realmente recolocaram, né, entenderam a importância de reconstruir esse templo, então vem Deus e realmente abençoa e abre as portas daquilo que é importante para eles. E em terceiro e último, no versículo 7b e no versículo 9, fala sobre a paz. Deus fala assim, que Ele vai trazer paz. Então, às vezes, a gente fica correndo atrás das coisas de uma maneira errada, não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue ter o retorno satisfatório. E aí vem Deus e fala, não, eu te trarei o shalom, a paz, está tudo certo, está tudo bem. Então, irmãos, eu gostaria de colocar assim para a igreja, né, essa verdade. Vamos fazer uma avaliação, cada um. O que a gente tem feito na nossa vida é lá em casa. Não estou falando aqui na igreja, não.
Aqui na igreja, se a gente ficar se preocupando só no domingo, como que a gente age aqui, a gente se tornou religioso, certo? E não verdadeiramente cristãos. Aqui é um momento onde a gente aprende mais da palavra de Deus, onde a gente tem a comunhão com os santos e uma adoração, um momento de adoração, de louvor, de comunhão, certo? Mas assim, o viver Cristo não é só que é no nosso dia a dia. Então, o que é que a gente está invertendo? Se nós estamos com esse problema, onde que nós estamos invertendo? O que é que a gente tem priorizado? O que é que a gente tem colocado em primeiro lugar sem ser Deus? Então, gostaria que os irmãos fizessem essa reflexão. Deus falou isso no meu coração ao longo dessa semana. É simples, como diz, é simples. Mas onde está a nossa marca como cristãos? A marca de fazer aquilo que é certo, a marca de priorizar Deus até nas nossas decisões pequenas, porque às vezes a gente busca Deus só nas decisões grandes e nas pequenas. Será que a gente também não precisa buscar a Deus, buscar a aprovação de Deus? Deus, o Senhor está comigo? O Senhor está na frente? Estou certa dessa forma? Então vamos buscar os princípios, né? Quando a gente realmente se converte, a gente tem essa predisposição. Quando a gente se converte, a gente fica assim, Deus. E às vezes a gente vai ficando mais maduro e vai deixando de lado isso que é tão básico, né? Que é colocar Deus em primeiro lugar, obedecê-lo e entregar realmente as nossas vidas para que Ele nos dirija e nos conduza. Eu espero que Deus tenha tocado no coração dos irmãos, como tocou no meu. Coisa simples, mas básica. E que às vezes a gente tem deixado de lado, né? A gente às vezes tem se alimentado de coisas grandes e às vezes a gente tem esquecido dessas coisas pequenas, de ficar fazendo essa autoavaliação. Então, eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Pai de amor, mais uma vez eu quero agradecer a Tua palavra, Deus. Eu quero, ó Deus, que o Senhor, particularmente com cada um, ó Deus, o Senhor os ajude a fazer essa análise, a fazer essa reflexão de como tem andado, o que eles têm feito, o que o Senhor tem aprovado, o que o Senhor tem reprovado, o que o Senhor gostaria que eles fizessem, ó Deus, e também como eles deverão agir, ó Deus, daqui para frente. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos oriente. Muitas vezes nós nos deixamos sim levar pelas coisas que acabam sendo normais aqui, principalmente nós brasileiros. Mas eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, coloque-nos novamente no lugar que o Senhor quer. Coloque-nos novamente, ó Deus, em posição de santidade, ó Deus. Que a gente busque, ó Deus, a Tua palavra, busque o Senhor através da oração, para decisões simples, ó Deus. E para as mais complicadas também, Senhor. Mas precisamos que o Senhor esteja conosco. Precisamos das suas bênçãos e dos seus cuidados. Não é fácil colocar o Senhor em primeiro lugar. É verdade, não é fácil. Às vezes a gente tem um impulso de tomar decisões, de fazer aquilo que é mais gostoso, que é mais fácil, que é mais simples. Ó Deus, mas o Senhor entregou a sua vida por nós. E eu tenho certeza que não foi tão simples assim, ó Deus. Então que a gente aprenda, ó Pai, a realmente abrir mão daquilo que é bom para a gente, aparentemente bom para a gente, para fazer aquilo que é certo. Colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Para que esta igreja, Deus, cresça como corpo de Cristo. E não sofra, ó Deus, por causa de um membro, por causa de outro membro, ó Deus. Mas que a igreja se fortifique no Senhor e cresça junto, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter uma inspiração musical com a Esther e a Helena.
idade, passatempo de alguém. Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás e o mundo me diz não, mas ainda existe alguém oferecendo paz. E esse alguém sou eu. Não me diga Deus, eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu. Então abre os seus olhos e olha para mim. Eu morri numa cruz para você ressurgir. Abre mão de mim mesmo, siga-me. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra mudar. Quero querer, nem quero ter, só quero ser o teu querer. Quero te servir, vem me conduzir em meio ao meu deserto. Vem como nuvem me guiar. Não preciso mais saber pra onde vou, quanto tempo ainda falta pra chegar. Pois eu sei de alguém que encontrou seu lugar. E essa alguém sou eu. Não me diga Deus, eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Então abre os meus olhos pra que eu possa ver. Quero ver teu amor refletido em mim. Abre mão de mim mesmo, guia-me. E esse alguém sou eu. Eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Amém, irmãos. Vamos orar agora para encerrar nosso culto. Senhor, muito obrigada por esse culto que tivemos agora. Senhor, obrigada por cada música cantada, por cada oração, Senhor, pela mensagem, Deus. Peço para que o Senhor continue conosco nesse dia, Senhor Deus, nos guiando, Senhor, como disse a música, para os teus caminhos, Deus. Fique conosco e muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém.